Buenas tardes, que Deus me los bendiga a todos os obreiros, obreiras, a todos os colaboradores, CPOs e a todos os discípulos que participam todos os domingos às 2 da tarde da classe para obreiros e colaboradores, por Facebook e também por YouTube. Vamos primeiro fazer uma oração para que o Espírito Santo conduzca esta classe e a direção de Deus pueda fortalecer a nossa vida. Cierre seus olhos. Mi Deus e mi Padre, é com prazer que nós outros em tu presença nos reunimos para edificação de la vida espiritual de todos os discípulos, de todos aqueles que de verdade han servido ao Senhor. Espírito Santo, eu lhe pido que o Senhor venga abrir o entendimento de todos os discípulos para que eles possam entender e uma vez que entendam, sejam fortalecidos e alimentados. Se há alguma pessoa indisposta ou com um dolor ou com um problema, que este problema ha intentado desviar esta pessoa da fé, desviar esta pessoa da servidumbre, que este problema seja agora arrancado, solucionado, ou melhor dito, problema converta-se em bendição. Mi Padre, tome a direção desta classe em nome de nosso Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Corra sua Bíblia e todos os domingos estamos meditando na primeira epístola de Pedro. Já meditamos em ele primeiro capítulo, já meditamos todo ele segundo capítulo e hoje estamos meditando nele terceiro capítulo. Domingo passado meditamos del versículo 1 até o versículo 5. E hoje vamos a meditar desde o versículo 6 até o versículo 10. Mas o tema da classe de hoje é este aí: não pague ele mal com mal. É a orientação que Deus ha dado a todos aqueles que querem servi-lo como discípulo. Nunca e jamais devemos pagar ele mal com mal. Aunque alguém intente fazer mal para nós outros, quando tenhamos a oportunidade, não pague com ele mal, pague com ele bem. E aí mostraremos àquela pessoa que ele Deus que habita adentro de nós outros nos ensina e nos dá a direção em ajudar e perdonar. Ele versículo 6 nos explica desta maneira quando Pedro falava: assim obedeceu Sara a Abraão. Veja que Abraão obedecia a Deus em tudo. E sua esposa Sara lhe obedecia em toda orientação que ele dava para ela. E diz mais a Pedro: assim obedeceu Sara a Abraão, chamando-lo Senhor. E vosotras habéis chamado a ser hijas de ella, se hacéis ele bem e não estáis amedrontadas por nenhum temor. Veja que Pedro estava aí mostrando a la gente que Abraão obedecia a Deus, mas também ele tinha uma mulher que ela tinha prazer de obedecer a seu marido sem medo. Ela não tinha medo de Abraão, mas tinha respeito, por la autoridade
que Deus deu para Abraão. Assim é Deus. Deus não quer que seus servos tenham medo dele, mas Deus quer que todo aquele que o sirva tenha respeito, reverência a ele. A frase que me chamou a atenção em este versículo é essa: assim obedeceu Sara a Abraão, porque quando obedecemos, hasta o que é para dar errado, termina dando certo. Aí está a explicação. Tal é o caso de Sara, que obedecia a Abraão e lo chamava su Senhor. Os terdes são hijas de ella, se hace ele bem e vivem sem nenhum temor. Ou seja, quando uma mulher obedece, quando uma mulher respeita a seu marido e sem medo, esta mulher está sendo um bem para ela mesma e ela está agradando a Deus. Sara é madre de toda aquela que por fé hace ele bem e deixa de lado todo temor para servir a quem se ama, ou seja, deixa de lado todo ele medo, porque quando servimos com medo, terminamos sendo o que não deveria ser. Há que haver uma reverência, há que haver um respeito, mas quando falamos dele temor, que é ele medo, porque há muita gente que habla assim: tenho medo de meu marido, tenho medo de meu papá, tenho medo de fulano, tenho medo dele pastor. Não há que ter medo, há que ter respeito e reverência. Siga a explicação. Não é necessário que hoje as esposas chamem a los esposos senhores, pero se é necessário que sirvam a eles como Sara e como todo aquele que ama a Deus louaria. Ou seja, toda a pessoa que ama ao outro, ela se entrega. E esta entrega é de maneira que agrade a Deus. Não é porque você, mulher, quer agradar seu esposo, que se seu esposo lhe pede algo que não agrada a Deus, é claro que você nunca e jamais hará, a um que ele não goste, a um que ele diga: não, tu tens que fazer porque eres minha esposa. Não, se o que estás me pedindo vá a prejudicar meu relacionamento com Deus, claro que não. Mas quando uma mulher realmente é de Deus, como falamos domingo passado, ela ganha seu marido através de seu testemunho. Seu comportamento mostra a seu marido que ela realmente serve a Deus. Versículo 7. E vós outros maridos, igualmente, convivi de maneira compreensiva com vossas mulheres. Ele pediu naquela época que os homens fuera compreensível com as mulheres, porque há situação que o homem não tem compreensão, não dá valor que a mulher deveria ter. Aí ele habla como um vaso mais frágil. Você sabe quando você toca em um vaso que é frágil, você o toca com cuidado, você o maneja com cuidado, porque qualquer coisa, ele vaso, ele pode romper. Assim também são as mulheres. A Bíblia nos ensina a tratá-las com cuidado, com compreensão. Aí diz mais: posto que és mulher, dando-lhe honor como a coherdeira de la graça de la vida, para que vuestras orações não sejam estorbadas. Quando um marido
E quando a esposa não está bem, suas orações é estorbada. Se a pareja não está vivendo uma boa convivência, quando ora, sua oração é interrompida, não há chegado a Deus. Por quê? Porque entre os dois não há tenido uma união. A frase que me chamou a atenção em este versículo foi esta: dando-lhe honor. Ou seja, quando ele, marido, dá valor à sua esposa, automaticamente ela vai a valorar ele, marido, que está lhe dando valor. Como Abraão dava valor a Sara, que Sara era estéril. Ela foi estéril por muitos anos, mas Abraão la amava. Abraão não cambiou Sara por outra mulher. Poderia, naquela época poderia, mas porque ele la amava, lhe dava honra, mesmo sendo estéril. Aí diz a explicação: de igual maneira, os esposos sejam compreensivos em sua vida conjugal, tratando cada um a sua esposa com respeito, já que como mulher é mais delicada e ambos são herdeiros del grato dom de la vida. Assim nada estorbará as orações de ustedes. Ou seja, quando ele, marido, trata bem sua esposa, a esposa trata bem seu marido, não vou a dizer-lhe que nunca há problema, que nunca há momentos de discussões, que há, toda pareja há, mas os dois nunca deixam para resolver aquele problema depois. Não, de uma já resolve aquele problema, já elimina aquela mala raiz para que suas orações não sejam estorbadas. Mire que siga mais a explicação. Para que exista compreensão em la pareja, a comunicação deve ser fortalecida e a confiança estabelecida conforme ao desenho de Deus. Ou seja, quando entre a pareja há compreensão, há comunicação, ele mal ou ele diabo não tem vez. Mas se você tem um problema com seu marido, você tem um problema com sua esposa e vai dormir aborrido, e ela vai também dormir com raiva. Não, amanhã conversamos, depois conversamos. Há parejas que muitas vezes quedam semanas sem falar. E quem ganha espaço com tudo isso? Ele mal ganha espaço. Às vezes a esposa está com um problema que lhe impede ter relação íntima com ele, marido, e ele não é compreensível em ajudá-la, em levá-la ao médico, em ver o que está passando. Antes, ele critica, ele chama a atenção, maltrata aquela esposa, e isso, de verdade, não agrada a nosso Deus. Se pensa com ele trato, um trato amável, respeitoso e carinhoso, em especial para com a mulher. Luego vêm as palavras para terminar com ele, para terminar por ele começo, que és a oração. Ou seja, quando ele, marido, trata sua esposa bem, a esposa trata ele, marido, bem. Quando ele, marido, é compreensível, porque se está unido com aquela mulher, há que ser fiel em las buenas e também em las malas. E generalmente, quando vêm os momentos delicados de um ou do outro, ali está ele companheiro.
Allí está a companheira para apoiar, para ajudar. E é isso que Deus quer, e é esse desenho que Deus quer para as parejas que servem a Deus. Pastor, e se meu companheiro não serve a Deus? E se minha esposa não serve a Deus? Já foi dito, seu testemunho, seu comportamento, seu câmbio de vida vai a revelar para ela ou para ele o Senhor Jesus. Versículo 8, Pedro habla assim: em conclusão, sede todos de um mesmo sentir, sede todos de um mesmo sentir, compassivos, fraternais, misericordiosos e de espírito humilde. Sede todos de um mesmo sentir, ou seja, quando um calça o sapato de los demais, um não compreende, um não ajuda, um não apoia. Quando um se coloca no lugar de aquele que está sofrendo, um de uma estende a mão e mostra este amor compassivo, fraternal, mostra esta misericórdia, mostra um espírito de humildade. Coloque a frase que chamou a atenção, é esta aí: sede todos de um mesmo sentir. Se você mira uma situação e você habla, não, eu vou ajudar esta pessoa, você estará mostrando que de verdade Cristo reina e habita dentro sujo. Mire que está escrito aí a explicação. Enfim, vivam em harmonia, los unos com los outros, compartam apenas e compartam penas e alegrias, ou seja, há momentos difíceis, há momentos delicados, vamos compartilhar juntos. Há momentos de alegria, vamos compartilhar juntos. Pratiquem o amor fraternal, sejam compassivos e humildes. Humilde, ou seja, Deus quer que nós outros venhamos, sempre está pagando com ele bem, sempre está mostrando ele fruto da bondade e nunca ele fruto do orgulho. Aí está mais a explicação: compartilhe ele dolor e lá a alegria. Dois estados tão distintos nos permite conhecer-nos em verdade, pois tanto a alegria como o sofrimento revelam lo que há em ele interior, e é allí em donde podemos poner em prática o amor fraternal, com compaixão e humildade. Ou seja, quando nós outros, nos momentos delicados ou nos momentos de alegria, estamos allí compartilhando com as pessoas, mostramos realmente uma diferença que nós outros temos, ele mesmo espírito que tuvo Jesus quando aqui estava ajudando a um, ajudando a outro, estendendo a mão para um, estendendo a mão para outro. Nele versículo 9, mire que Pedro está falando: não devolvendo mal por mal, ou insulto por insulto, sino mais bem bendecendo, porque fuiste chamado com ele propósito de herdar bendição. Ou seja, nós outros fomos chamados com um propósito, e este propósito não é pagar ele mal com mal, este propósito é pagar ele mal com bem. Por isso, aquilo que me chamou a atenção neste versículo foi este: não devolvendo mal por mal. É verdade, quando alguém nos hace mal,
alguém nos prejudica ou intenta prejudicar-nos, não vou lhe dizer, é a primeira reação de nossa carne. Vai chegar meu turno. Quando chegar meu turno, eu vou a ser pior com esta pessoa. Mas quando você tem o Espírito Santo e a oportunidade, aquela pessoa que lhe prejudicou ou intentou lhe prejudicar, quando vem a oportunidade de fazermos o mesmo ou pior por aquela pessoa, hacemos o contrário. Ajudamos e damos testemunho. Se acorda de José? José foi vendido, traicionado por seus irmãos. Quando ele teve a oportunidade de matá-los, porque ele poderia matá-los, porque ele passou a ter poder, ele se converteu, ele governador da maior potência daquela época, o Egito, e ele teve todos seus irmãos em suas mãos, e ele teve a oportunidade de fazer com eles pior do que eles fizeram com José, mas José não. José hasta lhes pediu perdão. José entendeu que tudo aquilo tinha um propósito de Deus. Os perdonou, os abraçou, se reconciliou com seus irmãos, e quem quedou com vergonha de lo que isso foram eles. E eles respeitaram realmente que José era de Deus. Aí diz mais a explicação: não devemos devolver mal por mal, nem insulto por insulto, mas bem, bendigam. Hemos sido chamados para bendecir. Qualquer que haga lo contrário, não pertence à la bendição. Ou seja, muitas vezes, quando somos perseguidos, qual é a vontade de nossa carne? Maldecir, ou não é? É pedir a Deus, me Deus manda fogo, me Deus mata, ela carne. Mas nós outros sabemos que Deus não vai escutar nossa oração, porque Deus não necessita que uno pida vingança, porque a vingança a Ele pertence. Quando Jesus esteve aqui, e Ele foi traicionado, e Ele foi levado ao Calvário, Ele nunca falou nada. Ele entregou todas estas pendências em las mãos dele Padre. Ele deixou que ele próprio Padre tomara as providências. Ele apenas queria cumprir a missão que a ele foi dada. Ao você ver a explicação, Pedro mostra a ensinança dele maestro para que também seja posta em prática dentro de la pareja. Se devolvemos insulto por insulto, então não hemos crescido espiritualmente. O insulto só pode provenir de la inconsciência del engano. Ou seja, é isso que o diabo quer, que uno hable uma coisa e outro devolva de la mesma maneira. Mas se ele marido insulta a esposa e a esposa já corta esta maldição, não vou pagar ele mal com mal, vou lhe tratar bem, ele marido vai reconhecer. Assim também, se ele marido, a esposa habla algo que ofenda ao marido, e ele não paga com a mesma moneda, allí também, ele diabo não terá espaço para destruir aquela pareja. Mas se começa ele marido a falar uma coisa, aí a mulher habla outra, e daqui um rato começa a falar, daqui um rato tem agressões, e quem queda aplaudindo tudo isso? Ele diabo, para destruir a união de la pareja. E diz mais aí, na explicação, ele insulto funciona
como um espejo, solo refleja lo que eres. Ao deixar de hacê-lo ou de respondê-lo, já não encontrarás conflito contigo mesmo, nem com os demais. Ou seja, os demais, aqueles que nos ofendem, aqueles que nos insultam, eles esperam que um venha reacionar. É isso que eles querem, que nós outros nos defenda. Mas nós outros, como nos defendemos? Com testemunho. Com testemunho. Veja que quando condenaram a Daniel, Daniel foi condenado por algo que não tinha nenhum problema. Ele foi condenado por pessoas que foram ao rei falar mal dele, aqueles que tinham envidia dele. E ele foi echado em uma cueva llena de leões. E eu lhe pergunto, os leões comeram Daniel? Não, porque Deus esteve com ele ali. E ele a nenhum momento se defendeu, a nenhum momento quis falar, ele deixou nas mãos de Deus, porque sua consciência estava tranquila. E aqueles que levantaram aquela ofensa contra Daniel foram echados allá e os leões lhe comeram. Não foi ele desejo de Daniel, mas quando uno sembra, uno termina cosechando o que está sembrando. Por isso que ele, marido, há que tratar bem sua esposa. A esposa tem que tratar bem seu marido. Eu estava falando para uma pareja. Quem deu a esposa que tenho? Foi Deus. E Deus me deu a esposa que tenho para que eu pueda cuidar de ela, para que eu pueda dar-lhe testemunho de um homem de Deus. Versículo 10, por favor. Ponga-lhe versículo 10. Pois ele que quer amar a vida e ver dias buenos, vê o que Pedro está falando, pois ele que quer amar a vida e ver dias buenos, refrene sua língua dele mal, e seus lábios não abrem engano, ou seja, frenar a língua, vigilar a língua, vigilar o que habla, para que pueda ter uma vida buena. Coloque a frase que chamou a atenção, refrene sua língua. A orientação de Pedro é refrenar a língua, porque às vezes uno habla e habla de cabeça caliente, e depois que a cabeça está fria, aquela palavra já heriu, aquela palavra já entristeceu, aquela palavra já foi algo que causou um dano tremendo. Por isso, quando estamos calientes em uma situação, há que frenar a língua. Se puder cerrar a boca, melhor, porque de cabeça caliente sempre hablamos o que nunca deveríamos falar. Ponga a explicação, por favor. Ele que quer amar a vida e passar dias felizes, era para ter uma outra comídia, né? Entre comídia. Ele que quer amar a vida e passar dias felizes, guarde sua língua dele mal e seus lábios de proferir enganos. Não podemos abrir a boca para falar coisas que sejam enganosas, mas abrir a boca para falar coisas que produzam vida e que edifique a quem está ao nosso lado e a nosso próximo. Aí diz mais, a língua só pode ser dominada por aqueles que em seu interior habita o Espírito Santo. Essa pessoa é consciente de lo que habla, pero aquele que vive sem a presença de Deus, habla sempre
sempre sem pensar, só pode proferir aqueles que vivem, ou seja, ele engana. Ou seja, quando a pessoa ela não tem o Espírito Santo, ela termina falando, actuando de maneira que causa heridas e muitas vezes não há como recuperar. Maridos, preste muita atenção. Todos os maridos, todas as esposas, Deus uniu a vocês para que vocês vivam bem. Quando você habla, mulher, eu tenho a Deus, eu estou com Deus, eu sirvo a Deus, mas meu marido todavia não serve. Dê testemunho, dê exemplo, mostre para ele que houve um câmbio em você. Claro que, como eu falava no início, nem todo que uno pede, você deve fazer, se algo que está lhe pedindo, sua consciência ha dito que não agrada a Deus. Porque que serve você agradar aquela pessoa e desagradar a Deus. Mas dentro de lo que agrada a Deus e que pode unir a mais e mais a pareja, vaja com toda a força, dê testemunho. Nunca obrigue a sua pareja a querer venir buscar Jesus, mas mostre Jesus para a sua pareja. E os solteiros, todos que são solteiros, sepa que quando há uma união de um homem com a mulher, esta união tem que ter a bendição de Deus. Não é só, vamos nos unir, vamos viver juntos, não é só isso. Tem que haver a bendição de Deus. Quando eu decidi casar com minha esposa, quando eu decidi viver com ela como marido e mulher, aí nós outros nos casamos nele civil e casamos nele altar, com a bendição do altar. Casamos delante de los homens, porque é a lei de los homens, e casamos delante da lei de Deus, já há 26 anos, graças a Deus. Há problemas? Há, sempre há, mas juntos solucionamos todos os problemas. Ela dá testemunho para mim e eu dou testemunho para ela. Ela tem seus momentos difíceis e eu também. Pero nós outros vivemos como pareja, como marido e mulher. Não há competência. Quem é melhor dos dois? Não. Há uma sociedade, um apoiando o outro. Em algumas coisas, ela é mais. Em outras coisas, eu sou mais. E nos completamos. E ele, Espírito Santo, bendice, porque ele ha visto, ele cuidado que tenho com ela e ele cuidado que ela tem comigo. Por isso que eu pido a todos os discípulos que se tem algum problema, você poderá buscar-nos e nós outros vamos lhe orientar. Eu posso lhe orientar solteiro, porque eu fui solteiro. Eu posso orientar você que já está namorando ou está de noviazgo. Eu posso lhe orientar porque eu passei por este período. E eu posso orientar você que és recém-casado, porque já passei por este período. E posso orientar você que está casado e que quer uma orientação. Por isso que nosso WhatsApp está à disposição de todos os obreiros, de todos os discípulos, 099 895 9144. Eu estou sempre atendendo, ou ele pastor aí de sua igreja também pode lhe orientar e lhe ajudar. Por aqui quedamos hoje, próximo domingo, não hablar la reunião por motivo de la reunião que vai acontecer, la reunião de los servos. Como você pode ver aí, às 5 da tarde,
la reunião de los servos. Será la reunião para todos os servos, 5 da tarde, aqui de Guayaquil. Todos vendrão de Guayaquil para o templo de la fé, e as demais igrejas receberão o link para participar. E sábado não haverá reunião, sábado 25, porque acontecerá um encontro com a Força Jovem. Esse dia 25 terá o encontro com a Força Jovem. Ponga a placa aí, será aí está, Cultura Show. Você, jovem, está invitado para vir participar e ser muito bendecido por Deus. Nós outros, dia 2 de outubro, às 4h30 da tarde, nós outros vamos a realizar, aí está, a terceira reunião dos discípulos. Sábado, nós outros, ayer, hicimos um voto com Deus. Ele cinturão de lino, que nós outros, por 2 sábados, usamos, nós outros hicimos um voto com Deus, desta terceira reunião dos discípulos, nós outros vamos trazer um invitado, uma pessoa apartada, uma pessoa que já é da igreja, mas que necessita edificar-se espiritualmente. Todos os obreiros e colaboradores de Guayaquil vendrão para o templo de la fé, e os discípulos também, e vendrão com seu invitado. Em la hora de la reunião, em um determinado momento de la reunião, você vai sacar ele cinturão de sua cintura e você vai entregar para seu invitado. Será forte, porque você estará passando a bendição para este invitado, porque nosso cinturão não está podrido, não está manchado, mas está ungido, e com segurança discípulos mais se multiplicarão. Vá se preparando. Esse sábado, a hora, como acabei de falar, será um encontro com os jovens. E dia 26 será domingo, próximo domingo, não haverá classe para ustedes online, mas tendrá a reunião dos servos, 5 da tarde, com o senhor Obispo Gustavo. Já será uma preparação para dia 2 de outubro, às 4h30 da tarde, quando estaremos passando a bendição para outra pessoa. Amanhã, nele programa Obreiros em Foco, estarei falando com mais detalhe, e invite pessoas para participar com nós outros dele programa Obreiros em Foco. Aqui está meu livro, porque às 4h30 da tarde vamos estar com ele CPO, participando dele CPO com este livro, que está sendo uma bendição para todos. Vamos falar com Deus. É momento de agradecermos a Ele, e não vá se olvidar. Não pague ele mal com mal. Cuide de sua esposa. Esposa, cuide de seu marido. Dê testemunho de uma nova criatura que tu és, como está escrito aí. Não pague ele mal com mal. Haga como Sara, obedeça. Como Abraão, que amou sua esposa a que ela não lhe poderia dar filhos. E foi isso que chamou a atenção de Deus, porque Abraão era fiel a uma mulher que não poderia dar o que ele queria, mas assim ele la amava e la tratava com amor e com honra. Vamos agradecer a Deus. Meu Deus e meu amado Padre, nós outros lhe agradecemos por esta oportunidade de estarmos reunidos em Tu presença,
hablando de coisas espirituais, hablando que parece não ter nem importância, mas tem uma grande importância quando ele marido cuida de sua esposa, quando a esposa cuida de seu marido, quando ele marido dá testemunho à la mulher que aún não está convertida, ou a mulher que dá testemunho ao marido que aún não está convertido. Espírito Santo, que ele, Senhor, pueda nos ajudar, para que a cada dia nosso testemunho sirva para glorificar a Ti e sirva também para ganhar alma para o Senhor. Bendiga-me, Padre, este encontro com os jovens, este dia 25, próximo sábado. Bendiga a reunião de los siervos, 5 da tarde, próximo domingo. E bendiga dia 2 de outubro, onde vamos estar às 4h30 da tarde, passando a bendição a outro discípulo, porque ele, Senhor, mandou que nós outros venhamos a ser discípulos, e quem é discípulo, genera discípulo. Meu Padre, dá sabedoria a cada obreira, a cada obreiro, colaboradores, CPOs, a todos os discípulos, para que todos eles, este dia 2 de outubro, chegue com um discípulo em um determinado momento, em que o Espírito Santo descer, saque ele cinturão e passe para esse discípulo, será uma bendição. Hará, meu Padre, acontecerá bautismo com ele Espírito Santo, acontecerá liberação, acontecerá um encontro de verdade de los discípulos. Espírito Santo, tome todos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus me los bendiga a todos ustedes. Vaja lutando. Não chegue dia 2 solito. Traga ele discípulo. E ele discípulo que já está, traga outro discípulo. Será uma grande bendição. Que Deus me los bendiga a todos e hasta a próxima.